Olá, boa tarde. Bem, enfim, na verdade, eu vou continuar uma discussão que a gente começou há cerca de um ano atrás, né, em torno das communities. Um ano atrás, a gente fez um movimento que a gente vai até repetir aqui em seguida, que foi, de fato, criar uma espécie de fórum e um momento aberto para escutar vocês, opiniões, ou que seja, por aí vai. Mas, naquela ocasião, a gente já estava pensando sobre mudar, basicamente, o route server e suportar communities, né? Então, vamos pular aqui os pormenores. Enfim, como uma breve introdução, né, basicamente, o que é o route server? Eu acho que quem aqui está conectado no X, só para ter uma noção. Perfeito. Então, ok. Então, temos pessoas não conectadas, né? Então, eu tenho que falar o que é um route server, né? Então, enfim, basicamente, o route server é um cara que, no control plane, ou seja, no plano de controle, ele consegue criar um full mesh entre todas as conexões. Ou seja, você se conectando ao route server, já está diretamente conectado a todos os participantes. Não precisa fazer peerings bilaterais e esse tipo de coisa. Então, ele simplifica a abstração de conectar-se em full mesh. Ele cria um modelo abstrato. Então, esse nó, baseado na RFC 7947, que é a RFC agora que está em Standard Tracker para IXPs, ele é um nó que é recomendado para a operação de IXPs para facilitar e meio que criar esse full mesh entre todos os participantes, né? Enfim, mas, basicamente, no NIC, eu fiz esse breve desenho aí, que a gente está tentando implantar alguns processos e algumas coisas do gênero em termos de Gmood. Eu acho que todo mundo aqui tem um processo de fazer sua mudança. Seja, preciso trocar um microtik em São José do Chambocão. Meu processo de mudança é chamar fulano, vai botar o microtik no carro, o cara vai lá, vai fazer isso, enfim. Então, de formas, em linhas gerais, né, deixa eu descobrir onde é o botão do apontar aqui. Sim, beleza. Então, basicamente, a gente tem, seja lá, 2 mecanismos de entrada de alguma requisição, seja a comunidade ou até nossa engenharia, né? Por exemplo, a gente tem rotinas de ativação, e isso daí eu até falo, e quando tem uma mudança na engenharia, naturalmente aquela mudança é avisada internamente, a gente discute, tem todo um processo, e eu acho que isso é análogo com todo mundo. Então, no geral, a gente tanto pega feedback da comunidade através de lista, de contato direto, o que seja, quanto interno. E, internamente, a gente vai para a reunião, discute e define, ok, isso procede, não procede, se não for da comunidade, a gente envia feedback. Esse ano, a gente tentou Moreiras, ele, felizmente, hoje não está, porque foi para o IGF, mas ele tentou sempre dar feedback, enfim, notificar vocês, e, no geral, nos pedidos, e a gente analisa a pertinência. Baseado na pertinência, a gente decide coisas nos seguintes aspectos bem simples lá. Precisamos notificar todo mundo, ou então, precisamos discutir esse tipo de coisa. Se precisar discutir, a gente tem um processo de discussão que é, ok, vamos escrever um texto, passar por todo mundo, ver a opinião de todos e definir o impacto. E, meio que passando por esse processo aí, ou seja, deixa eu até pegar aqui o meu, é que ali está ruim para ver, mas, enfim. Então, sendo aprovado nesse flow, aí, nesse fluxo, a gente basicamente vai partir para a implantação. E a boa notícia é que, nesse processo daí, em março de 2003, a gente fomentou as primeiras reuniões internas, março de 2016, perdão, 2003. A gente fomentou as primeiras reuniões internas para fazer o deploy das communities. Claro, depois do X-Forum do ano passado, a gente conversou e internalizou isso. A primeira versão de um documento interno, ela saiu em torno de maio. Depois, em julho, a gente fomentou, discutiu novamente e elaborou uma segunda versão. Agora, em agosto, a gente fez uma divulgação interna. Tipo, interna, quando eu falo, é sair das fronteiras das nossas equipes. Então, a gente chegou a passar para todos os funcionários do NIC que lidam com rede. Porque, imagina, como seria esquisito a gente propor alguma coisa que não fazia um pouco de sentido. Então, a gente primeiro conversou internamente, como eu imagino que todo mundo faça. E, em seguida, a gente chegou na fase, agora em outubro, que a gente fez a publicação desse documento. Quem leu? Pronto, ok. Vamos interagir, né? Vamos socializar. Enfim. Então, a proposta, ela não é uma proposta de community, né? Ela é uma proposta de adequação
dos nossos route servers com as RFCs 7947 e 7948. Ela vislumbra, na verdade, resolver um problema que existe hoje do path hiding, dar transparências para os atributos e capabilities do BGP e, naturalmente, aí sim implantar um serviço de community. Tá? Então, o serviço de community, fundamentalmente, ele vai ter filtro, ele vai ter prepend como serviço, identificação de origem, a transparência, naturalmente, das capabilities, uma vez transparência de capability, transparência de community, e a validação da origem. Tá? Então, resumindo o documento de forma mais direta e sem partir para os pormenores, esse documento ele fala que a gente vai aceitar comunidades e comunidades estendidas. Então, basicamente, a gente vai aceitar para filtro, seguindo o modelo de 6500 ASN e 6501 ASN. Naturalmente, para comunidades estendidas, você vai ter que identificar que é um route target, esse tipo de coisa que é normal e por aí vai. Se surgir uma pergunta do seguinte aspecto, estou conectado em outra XP e o pessoal está usando 0 e 1, hipoteticamente. Esse número não foi, de certa forma, arbitrário. Todo mundo sabe que isso é um ASN privado, mas a gente não usou 0 e 1 porque a IANA, que é detentora do número de AS0, soltou um RFC dizendo que ninguém pode usar o AS0. Então, a gente está respeitando. Basicamente, o 6500 vai ser comunidade de filtro. Não me anuncie para alguém. E o 6501 vai ser a comunidade de only. Esse prefixo só vai para alguém. Então, tipo assim, basicamente, esse aqui é o conceito. Na parte de prepend, digamos que eu queira influenciar somente o tráfego do Google. Então, eu estou conectado no Rio e em São Paulo, quero que o meu tráfego flua prioritariamente para São Paulo e não para o Rio de Janeiro, porque eu tenho uma capacidade ociosa em São Paulo. Ou eu botava, antigamente, prepend para tudo, ou eu não botava prepend e deixava a Deus dará. Então, a proposta de community de prepend é influenciar o tráfego pontualmente. Então, para o Google, no Rio, eu vou botar prepend. E assim vai. Por fim, a identificação de origem é algo que a gente já tem hoje. Então, nos nossos route servers hoje, toda rota que é propagada já vem com 26162, o AS de quem anunciou. Hoje, para quem tem AS de 32 bits, vai um AS privado, que existe um mapeamento interno nosso que identifica aquele AS. Mas agora, com o uso de comunidades estendidas, vai o AS do cara de verdade. Então, o que é que isso ajuda? A gente garante que eu, route server, estou anunciando uma rota que recebi de fulano. Isso dá um pouco de segurança, porque o route server, obviamente, ele tem um peering. Se ele tem um peering, ele sabe que veio de fulano. Se veio de fulano, eu estou só te avisando. Enfim. E também a gente vai incluir uma comunidade de localidade por IXP por localidade, o que seria o 266265 seguido de 3 dígitos, que seria 011, 021 e por aí vai. Isso daqui ninguém vai nem marcar. Basicamente, o route server vai marcar por natureza. Enfim. E a parte que eu acho que é mais interessante e que na proposta do nosso documento ficou para depois, numa segunda etapa, é a parte de validação de autoridade para a propagação do anúncio, se assim a gente pode dizer, de forma simplificada. Quem tem direito de anunciar quem? Então, isso é sempre aquela questão de o BGP inseguro, esse tipo de coisa. Então, consultando bases, a gente vai anunciar communities, reconheci isso daqui na base do registro, Renato Ornelas, do ASX, ele tem direito de anunciar esse bloco. Sei lá, o AS de Fabrício, 14026, tem direito de anunciar esse bloco. E a gente vai passar essa informação. Como nem todos os AS que estão no IX são do registro, então a gente vai usar bases que não são bases autoritativas e aí, basicamente, a gente não vai ter a tomada de decisão sobre drop de rota. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente sugeriu o uso de bases como IRR e, no futuro, o RPKI. Então, a ideia é que o IX não vai dropar a rota, não vai dizer, isso aqui não é um destino válido. A gente está só te dizendo, olhe na base, esse negócio faz sentido, olhe na base, esse negócio não faz sentido. Quem dropa é você. Então,
sempre a gente vai ser o mais transparente possível, ao passo de que, ok, a decisão sempre é do AES que está conectado. Enfim, então a gente usou a GTR. A GTR, na nossa opinião, é a lista para esse tipo de discussão. A gente não tem uma lista focada exclusivamente no IX, mas sim o NIC tem uma lista geral. E então a gente publicou na GTR no dia 27/10 o documento. Eu peguei algumas estatísticas, analisando as threads da GTR. Nós deixamos disponíveis para opiniões durante 19 dias. Então, em outubro, a gente teve 58 interações, em novembro, 11, e mais alguns e-mails diretos. Tá? E-mails diretos são pessoas que não quiseram dar sua opinião publicamente, mas enviaram para a gente. Então, essa foi considerada também, não tem problema. Então, fazendo, de certa forma, um resumo, as propostas têm o objetivo de melhorar a granularidade, e o resumo das considerações foi que a melhora de granularidade a comunidade aceitou, ou seja, agora eu vou conseguir fazer mais coisas com as communities e o que seja. E houveram algumas indagações em torno de inclusão de rotina de black hole na lista. Eu não gostaria de entrar nesse detalhe, principalmente agora, mas, basicamente, na minha opinião, a inclusão de black hole depende das inclusões de comunidades, como eu falei, para a identificação de quem tem permissão de anunciar o quê. E isso daí a gente vai cair numa discussão que é um pouco mais complicada. Tá? Enfim, mas houveram esses tipos de discussões e a gente, na lista, nós recebemos e está em análise. Tá? Então, eu acho que ter a transparência, ok, não é que vocês falaram e não vai ser ouvido. Sim, foi ouvido e a gente vai analisar baseado em vários outros fatores que a gente pondera para tomar uma medida como essa. Basicamente, que é o que eu estava falando, que a gente precisa garantir quem é o propagador. Né? Imagina lançar um black hole para o 8.8.8.0 dentro do X. Eu acho que isso é caótico para muita gente. Né? Enfim, a parte legal é que a gente definiu um cronograma bem específico para deploy das communities aqui em São Paulo. Tá? E até o dia 2 de fevereiro de 2017, Ailton está até aí, nós estamos trabalhando junto e vamos fazer o deploy completo para São Paulo até fevereiro. Tá? No dia 31/3, a gente vai fazer o drop dos filtros. O que acontece? A gente vai habilitar as communities, mas para que todos tenham tempo de ajustar seus filtros, hoje eu já tenho filtro com X para tirar, sei lá, hipoteticamente a Hurricane. Então, você precisa de um tempo, tem que ajustar seu filtro, tem que adequar, e para isso a gente só vai arrancar os filtros dos route servers no dia 31/3. Agora, a nossa decisão é fazer uma extração autoritativa nesse dia. Então, a gente vai chegar nesse dia e vai tirar. Tudo bem? Enfim. Por fim, os nossos próximos passos aí está acontecendo. A gente vai fazer um manual bilíngue, inglês e português, para manual de uso, como funciona, esse tipo de coisa. A gente, da mesma forma, eu não sei se alguém aqui, durante o processo de ativação, precisou de algum tutorial que a gente enviou, mas a gente vai preparar tutoriais para os vendors mais volumosos no X. E, por fim, fazer um cronograma para deploy das outras localidades. Tá? Enfim. Então, o objetivo, no geral, é melhorar a granularidade como um todo, eu digo em termos de filtro, porque a gente sabe que hoje o filtro do X ele tem uma granularidade que, de certa forma, às vezes não atende todas as funcionalidades. Mas a gente está tentando melhorar isso e a community é uma dessas soluções aí que vem para resolver. A parte de community também vai melhorar o peering no ATM como um todo, porque algumas coisas que hoje você precisa de, hipoteticamente, uma VLAN bilateral, vai ser possível fazer só controlando o control plane do route server com community. Então, esse tipo de coisa. E a ideia no futuro é fazer uma ampliação na segurança. Aquela validação de origem vai garantir que a gente se torne
um pouco torne o peering mais seguro, né? Assim, no final das contas, é como eu falei, a gente vai ser transparente, só vai dizer, achei nessa base. E aí vocês vão tomar as decisões de política de roteamento. Só quero que o Nick achou na base do registro para rotas brasileiras. Tá, ok, é uma decisão sua. Mas a gente vai informar se achou, se não achou, como achou, enfim, e o que seja. Amanhã, no especial, a gente vai ter um treinamento aqui. Não sei se alguém já baixou, mas eu peço que mais tarde até baixem com calma. Vamos ter um laboratório emulado numa máquina virtual dentro do tutorial para quem se inscreveu de BGP avançado. E a gente vai conseguir trabalhar com as communities que vão estar em produção no X. Tá? Enfim. Eu acho que é isso. Tá bom? Perguntas para o Lucenildo? Eu não me atrevo a perguntar, mas tudo bem. Você não se atreve a perguntar? Ah, não. Não, eu acho engraçado. Ano passado estava todo mundo falante, agora que o negócio vai... Ninguém tem dúvida, né? Ou não leram o documento? Quem leu o documento mesmo? Interessante. Enfim. Vamos lá, pergunta. Quem vai utilizar? Ó, que as mãos foram... Quem não vai utilizar? A Luiz tem uma pergunta. A Luiz Dalgar. Lucenildo, lá naquela última etapa de remoção dos filtros, para que as empresas tenham controle, vocês vão notificá-las dos filtros existentes? Sim, nós temos... Ou vocês vão... É uma etapa que elas têm para se preparar e... Não, Luiz. Assim, a gente nunca, nesse processo como todo, a gente nunca pensou em fazer isso. Tá? Assim, claro que a gente vai notificar. Hoje, a gente já tem uma base muito fácil de extrair quais são os filtros. Tá? Rapidamente, eu consigo gerar um CSV e dizer Algar, quem está tendo filtro com você hoje, e vice-versa, ou você tem filtro com tantas pessoas hoje, até para te notificar. A ideia da gente é que a gente mande, quando chegar naquela fase lá, que é para março, obviamente a gente vai mandar um pouco antes, e dizer, Algar, está aqui os filtros existentes hoje, você vai ter que marcar com tais comunidades para ter a mesma compatibilidade de tráfego que você tem hoje. Então, enfim, a nossa ideia de remover em março é que, digamos que alguém hoje queira, depois do dia 2, né, obviamente de fevereiro, quero ter controle total sobre minha rede e meus filtros. Não vai conseguir. Por quê? O que está rodando hoje vai permanecer. Tá? Então, qualquer filtro novo vai ser possível fazer, não vai ter problema, vai estar rodando bonitinho. Mas o que está legado, a gente precisa remover o filtro, e para que a funcionalidade seja garantida, você tem que estar anunciando àquela comunidade que vai tomar aquela ação. Né? Basicamente é isso. Obrigado. Nada. Eduardo, da Cabo Telecom. Eu fui um dos que perturbou o PTT para implementar comunes e agradeço, obrigado. Se as pessoas não estão reclamando, pode não estar perfeito, mas pelo menos está bom, está satisfatório. Não tenho do que falar sobre. E eu queria só falar de um assunto que você não quis, exatamente o que você não quis. Como foi a repercussão do Black Hole? Teve alguém que se opôs? Participantes que se opuseram? Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém anunciasse um black hole do seu bloco hoje, hipoteticamente, e alguém aceitasse, tipo Google, e aí? É que, assim, eu concordo, eu decidi não entrar exatamente nesse meandro, porque a gente precisa ter algumas outras etapas para poder disponibilizar esse serviço. Agora, em contrapartida, eu gostaria de dizer que a gente vai ser 100% transparente. Hipoteticamente, digamos que... publicamente, a Algar divulga, estou pegando a Luiz de novo como exemplo, a comunidade Black Hole deles. Se você anunciar pelo PTT e eles aceitarem o anúncio com a comunidade Black Hole deles, esse negócio vai passar, vai bater no roteador deles e eles vão dropar. A gente vai ser transparente relativo a isso. Agora, fazer Black Hole dentro do X é um pouco mais complicado. Assim, tanto em termos jurídicos, que eu não gostaria de entrar, porque não sou a pessoa mais indicada para discutir termos jurídicos, quanto outras coisas. A gente precisa ter muita certeza que é você que está propagando aquele tipo de coisa, que está mandando fazer o drop daquela rota. Numa relação de peering para trânsito, é um pouco mais fácil.
Você assina um documento, diz quais são os seus blocos, vai fazer para isso, entendeu? É um caso um pouco mais delicado. Não, a dúvida era se alguém tinha reclamado, mas não foi isso. Não foi isso. E eu não pediria para o PTT fazer isso. No máximo, ele falar, olha, essa community aqui as pessoas marcaram, quem quiser usar... Então, isso vai ser possível fazer, tá? Então, tipo assim, hipoteticamente, não o PTT dizer, esse daqui é porque alguém marcou e a gente está propagando e indicando que vocês dropem. É isso que eu estou querendo dizer. A gente não vai indicar para ninguém dropar nada. Se você anunciar a comunidade, estou com um problema com alguém, o ASNX, se você anunciar 666X, se ele aceitar e dropar, ok, isso é ser transparente, que é o que a gente está migrando e, no intuito, um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguir fazer isso tranquilo. Mas o fato da gente dropar o tráfego dentro de X, aí eu particularmente não concordo. Então, enfim. Ok, obrigado. Nada. Rodrigo, da Telebrás. Eu queria saber um pouco mais a respeito do período de transição. A partir do dia 2 ali, a gente vai ter os dois métodos funcionando, tanto o community quanto o filtro. Vai ter algum teste mais apurado, alguma estratégia nesse período de transição? Porque eu entendo que as duas coisas vão ficar funcionando e, aplicada em uma delas, o filtro está efetivo, né? Isso, exato. Apenas tendo uma, por si só, o filtro já está efetivado. Mas, durante esse período, a gente sempre monitora os route servers. Naturalmente, eu consigo monitorar se você já começou a anunciar, tá? Então, hipoteticamente, não posso te dizer assim, ok, a gente tem como alvo essa data para fazer o drop dos filtros. Tá? Mas o objetivo é notificar todo mundo, passar os filtros que todo mundo tem, esse tipo de processo. Mas só basta um dos métodos. Uma outra coisa é que é o seguinte, a partir do dia 2, eu esqueci de mencionar, desculpem, a gente não vai mais aceitar chamados de filtro para fazer filtro. Então, não tem mais negócio de filtro. Vai ser por communities. Depois desse dia 2, se alguém chegar lá e disser quero que arranque todos os meus filtros, no chamado de filtro vai ser a única coisa que a gente vai aceitar. Tá? Por fim, eu só queria fazer uma última pergunta, sem me estender muito, eu sei que tem outra coisa aqui bem interessante. Quem já usa community na operadora? Então, eu acho que vai ser tranquilo. Enfim. Minha gente, então, por fim, eu acho que é isso. Aí está com você, Júlio. Ok, obrigado, Lucenildo. Salva de palmas.